Comigo, bem querida, que para ter resultados diferentes você tem que fazer algo diferente. Eu acredito nisso. Eu quero que você faça essa reflexão. Por quê? Se você não está tendo resultados, tá na hora de mudar. Porque olha, pequenas mudanças trazem mudanças extraordinárias a longo prazo. E muitas pessoas não mudam, não evoluem porque tem medo. O medo do novo. E eu tenho uma notícia maravilhosa para dar. E essa notícia maravilhosa eu vou dar com a Elis, porque tem novidade aqui, gente. Nós temos um projeto muito lindo. Esse projeto se chama Gotas Bem Me Quero. A gente idealizou alguns anos atrás e tá dando frutos, tá? Tá dando frutos. Vem pra cá, Elis, que eu quero contar essa notícia com você. Vem, Elis. Um beijo pra todo mundo que tá entrando. Já chama as amigas, vem pra cá. Tudo começa com o primeiro passo. Você já ouviu falar nessa máxima? E é a pura verdade. Um beijo para todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Você tem muito conhecimento. Você é única, você é especial. E você tem uma mensagem para compartilhar. Os seus ensinamentos, já te chamei. Chamando novamente. Quero que você me diga se a mensagem, se a imagem tá boa. Olha, entrou. Oi, Elis. Oi, irmã, que felicidade! Muito feliz nessa manhã de segunda-feira com atitudes, novidades. Elis, estava falando das pequenas mudanças que trazem grandes resultados. Eu estava falando aqui da importância de nós estarmos abertos ao novo, de transmitir a nossa mensagem, que todos nós temos conhecimentos e uma voz a ser transmitida, para a gente não ficar guardando. E tudo começou lá atrás com as gotas Bem Me Quero. Quero mensagens em áudio, falando sobre a vida, autoestima, autocuidado, autoamor, falando sobre escritores, trazendo mensagens do cotidiano. E se espelhou, não é, Elis? Sim, e principalmente para a mulher ter atitude. Quando a mulher tem atitude, o homem também, porque muitos homens nos assistem por aqui e começam a colocar em prática, tudo muda. E a gente vem recebendo tantos feedbacks durante esses 2 anos aí que começaram com as gotas. Na verdade, quem começou com essa ideia de Gota Bem Me Quero foi a Rô. E aí eu embarquei e é uma inspiração diária para a nossa comunidade. Começou em gotas, em áudio. Agora nós estamos publicando quase que diariamente uma Gota Bem Me Quero na forma de vídeo. Nosso objetivo é postar 365 gotas de Bem Me Quero. É um projeto que vai se estender ainda durante 2026. Vocês estão entendendo o que é isso? É ter projeto, tá? É você ter, olha, foco, você tem um objetivo. Nada de ficar procrastinando. Quando você procrastina, você fica parada. Agora você teve uma ideia, ó. As ideias vêm. Você tem que escrever. Eu sempre tenho um bloquinho, Rô, de papel, tá? E nesse bloquinho eu ando com ele pela casa inteira, sabe? E eu vou escrevendo os insights. E quando você começa a escrever, você tira do papel e começa a colocar em prática. Agora, Rô, pode falar novidade aí. Nós vamos transmitir agora nossas gotas Bem Me Quero, sabe onde? No Spotify. Sim, no Spotify você vai poder ouvir as gotas Bem Me Quero, as mensagens das irmãs. E vai ficar ali, gente, de fácil acesso. Você está dirigindo? Você está ouvindo as irmãs. Você está pensando, você está refletindo e fazendo uma
sua avaliação, fazendo a sua conexão com você mesmo, porque as gotas foram feitas para você ter auto-amor. Auto-amor, gente, não te ensinaram, não? E a gente toca nessa tecla todos os dias. A gente tem que se amar para transbordar o nosso melhor, seja na nossa família, no nosso trabalho, na rua. Na rua também, gente. Como é que você age? Como é que você está sendo lembrada por onde você passa? E o mais legal, Rô, é que quando um projeto começa a nascer, é como se fosse um filho, né? Então tem o projeto de você idealizar, você gestar e você parir. Então, tudo que nós fazemos aqui nas Atitudes Bem Me Quero, nas Irmãs Medeiros, no nosso Instituto Bem Me Quero, é para deixar esse legado, para inspirar pessoas. E quando a gente recebe o feedback, poxa, pensei, poxa, eu mudei, comecei a atuar nessa frente, tudo muda. Por que as gotas bem me querem? Porque nós, como mentoras, nós não conseguimos chegar a mais pessoas. Fica inviável, porque a nossa mentoria é individual, uma a uma hora com as irmãs, 1h30. Mas como propagar, como espalhar essa mensagem? Então, o podcast na forma de áudio, que lá no Spotify são gotas diárias de reflexão. Rô, eu gostava muito de um livro chamado de Minutos da Sabedoria. E é como se fosse um minuto da sabedoria. Cada mensagem tem 1 minuto, 3 minutos. Às vezes nós estamos empolgadas, fazemos mensagens de 5 minutos. Então nós já estamos com um arquivo grande. Vamos colocando à medida do possível. E vocês vão amar. Amar, amar, amar. Não é isso, Rô? E essas gotas, bem me quero, né? A gente começou com esse projeto através. Obrigado, Rianzinho, jogador! Nós começamos com esse projeto pelo WhatsApp, um projeto gratuito, e as pessoas começaram assim, eu mandei essa mensagem para uma amiga de outro estado. Olha, você não sabe, eu estou enviando essa mensagem para minha mãe. Nossa, eu me identifiquei muito com o que vocês falaram. E aí as coisas foram acontecendo. Então, por que não propagar para mais pessoas? Bom dia para todo mundo que está entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Aí as pessoas começam a entender o que realmente são as atitudes de Bem Me Quero, quais as ações que podem fazer para sair do modo sonhadora para realizadora, o que fazer para ter mais tempo para si, porque o tempo, gente, é o ativo mais precioso que a gente tem. E o que mais acontece hoje em dia, as pessoas falarem que estão sem tempo. Eu estou sem tempo, estou sem tempo, eu não estou conseguindo. Eu estou estafada, eu estou estressada. E aí um olhar para dentro de si. Eu fiz uma mensagem agora, uma gota, bem me quero, e eu falei: quando você acordar, decida. Só um minuto, deixa eu beber uma aguinha. Decida fazer algo por você hoje, para você ser 1% mais feliz. Então, essa gota deu 30 segundos e é uma reflexão. O que você pode fazer hoje por você para ser 1% mais feliz? E aí, a gente começou a fazer essas gotas através de WhatsApp. As pessoas começaram a multiplicar essas gotas e o negócio não parou por aí, não é, Elis? É verdade. E quando a gente fala em gotas, são ensinamentos também, dentro da nossa filosofia Bem Me Quero. E nós ensinamos os 6 autos, você a refletir nesses autos. Autoestima, autocuidado, autoamor, autoconhecimento, autorresponsabilidade para gerar autoconfiança. Então, são gotas que nós vamos trabalhar os autos dentro da filosofia Bem Me Quero. E quando você começa a se fortificar, porque primeiro você tem que ficar forte dentro, para depois transbordar. Porque muitas mulheres só transbordam, esquecem de si e acabam adoecendo e ficando enfraquecidas. Nós falamos sobre a importância do bem-estar físico e mental, falamos sobre a importância de estar seus exames em dia,
Gente, passei por um processo agora que eu estou na menopausa. Então, esses detalhes que as pessoas se é, não param para refletir. Porque todo mundo fica cuidando dos outros, esquece de cuidar de si, coloca o trabalho acima de tudo. Eu tinha, esse final de semana agora, minha filha participou de um campeonato, a Rô também, a filha participou, tivemos que visitar nossa tia, que está precisando de uma atenção, a Rô foi lá visitar nossa tia querida, e é isso. Quando você coloca, às vezes, trabalho na frente das outras situações, você adoece e você não vive o extraordinário. Por que ser uma pessoa rica? Ser uma pessoa rica de saúde, ser uma pessoa rica de amigos, ser uma pessoa rica em família. Isso é prosperidade. Às vezes as pessoas ficam só pensando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não. Eu dei um não esse final de semana. Eu recebi uma proposta e eu tinha que entregar o quanto antes. Eu falei, olha, pela manhã eu estou aqui acompanhando minha filha, mas à tarde estou com liberdade, porque se fosse um tempo atrás, eu ia largar minha filha num jogo importante e eu ia fazer. Não, minha empresa, minhas regras. Quando é que você está colocando sua vida, suas regras? O que você está colocando na frente da sua vida? Então, é você cuidar dos seus sonhos, é você realizar, porque a vida é um sopro. É um sopro. E depois você vai se arrepender do que você não fez. E a Rô tem uma frase muito icônica que eu amo, amo, amo e levo para minha vida. E ela fala assim, olha, quando você tiver com 80 anos, 80 anos, o que você vai ficar pensando que fez da sua vida? Você vai parar e vai ficar pensando, valeu a pena? Valeu a pena a minha vida? E você tem que fazer essa reflexão, porque às vezes você vive tanto no automático, que quando você olhar para trás, o tempo passou. Não é isso, Rô? Vai lá, entra na nossa bio, clica ali. Eu quero que você escute as gotas. E às vezes, gente, nós vamos falar algum mico que a gente viveu, alguma situação engraçada, alguns problemas também a gente compartilha, porque a vida não são flores o tempo todo, não, tá? Não são flores o tempo todo, nós temos problemas. E eu vou falar sobre a síndrome da positividade. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sou sim, gente. Mas tem dia que eu não vou estar bem. E eu me permito. Respiro, me encho de fé e de amor para continuar. Às vezes a gente se permite, e às vezes eu não apareço aqui nos stories, porque às vezes eu estou com um pouquinho de dor, e tá tudo bem. E às vezes eu venho com dor também, mas é se permitir. Que problemas nós passamos? Vocês sabem que eu sofri um assalto, e fiquei um tempo sem aparecer, e tá tudo bem também, né? A gente celebra a vida. Eu só quero que entenda isso. O choro pode vir, mas a alegria vem pela manhã. E não sou eu que estou falando, não, isso é bíblico, e que a gente se permita, às vezes, chorar e depois levantar com fé, com esperança, com amor e continuar. Isso é ter atitude bem me quero. A mensagem de hoje é que leve a sua voz para os quatro cantos do mundo, você também, bem querida. Você tem conhecimentos que eu não tenho, você tem amor para dar, você tem uma voz a compartilhar. E a gente está compartilhando nossa voz todas as segundas-feiras aqui em lives, no YouTube, no Spotify. Sim, por que não? E por transmitir a nossa voz, aconteceu uma coisa incrível que em breve nós vamos compartilhar com vocês. Esteja aberta. O extraordinário acontece. Às vezes pode demorar um pouco, porque a gente quer no nosso tempo, né? Mas vocês já ouviram falar no tempo de Deus? E às vezes o tempo de Deus é o tempo dele, minha gente. E muita gente desiste antes disso. Não desiste, não.
O que vai acontecer se você não desistir? Hein? Você pode melhorar a rota, tá? Você pode, opa, aqui vai, vou continuar e vou estudar mais e vou me conectar com pessoas e as coisas vão acontecendo. Agora, se você fizer o mesmo, nada vai acontecer. A gente tem que trabalhar isso. O aprendizado. O que eu aprendi com esse problema? O que eu vou fazer se eu reservar tempo para realmente alcançar meus objetivos? Porque, gente, olha só, vou falar uma coisa dura, tá? Não adianta fazer só o quadro dos sonhos, não. Você tem que entrar em ação. Tem que entrar em ação. E tem que investir em você. As pessoas não investem em si. E aí o que acontece? Fica esperando cair do céu. Deus quer te ajudar. Mas investe em você. Investe, mulher. Quando você investe em você, olha, seja um livro, seja uma mentoria individual, seja uma comunidade, seja indo no workshop, no evento, seja conectando com pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, as coisas acontecem. E não é ser interesseira, é ser interessante. Combinado? Então, para você que está entrando aqui, vai lá conhecer nosso Spotify com Gotas Bem Me Quero. Vai ser uma alegria imensa ter você conosco nessa plataforma. E bora ser feliz, não é, Liz? Live curta, live de transbordo. E se você não fizer algo, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Tá? E é isso. Rô Medeiros, eu fiquei tão feliz com a live, né? Eu fiquei feliz que nem fiquei interpretando na primeira parte da live. E esse também agora é meu propósito, que seja uma live em Libras e em português. Português. Então é isso. Qual o seu propósito? O que você faz de novo na sua vida que vai espalhar para as pessoas que estão em casa, que vai espalhar para as pessoas do seu trabalho, da sua vida? Ah, Rô, eu não preciso disso. Eu sou só mãe. Mas você é a mentora, é a professora do seu filho. Você é a professora, a mentora das pessoas que vivem na sua próxima à sua casa, seus vizinhos, ó. Então, seus vizinhos, às vezes, veem você fazendo uma atitude, poxa, que legal, eu também vou fazer isso. E aí você vai, olha, jogando a semente, bem me quero para o mundo. Então, reserve tempo para você. Tempo para você, quando você acordar, quando o sol nascer, você vai lembrar, eu nasci para ser feliz. Eu tenho um Deus que me ama. Eu vou seguir adiante. Por quê? Olha, acabou a escuridão. Jesus, olha, ele é luz, ele é água viva, sabe? E ele é também a renovação agora na Páscoa. Páscoa, ou Páscoa, tá, Rô? É assim, a ressurreição. Domingo que vem, agora domingo de Ramos! Domingo de Ramos. No outro domingo vai ser a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que ele se renove na sua vida como ele, tá? Jesus, ele vem dando as bênçãos para a gente. Porque você tem que ser, sabe o quê? Fiel. Quando você é fiel, ó, Deus age. Mas o que você está reservando tempo para Deus também? Às vezes a pessoa vive tão no automático que até esquece, assim, ó, esquece Deus. Pode esquecer de Deus, não. Deus é em primeiro lugar. Oh, meu Deus, errou. O sinal dela é essa, mas aí com a mãozinha, né? Vamos ter que depois, de repente, mudar. Errozinho. O meu é Elis, meu sinal. Ai, Rô, Deus é muito maravilhoso.
Posso falar só isso rapidinho para encerrar? Pode. Domingo agora, eu fui ser intérprete lá na minha igreja, né? De Santo Antônio. E na minha escala, eu ia ficar sozinha. Aí eu pedi, Deus, manda alguém para me ajudar. Porque, gente, é uma responsabilidade, tá? Uma responsabilidade grande. Você se comunicar, você falar, e você acaba ficando esgotado. Deus enviou 2 pessoas. Uma criança que falou, eu quero aprender. Quando você vai me chamar para eu aprender? Eu, venha. Ficou do meu lado e fez uma frase. E fez uma frase. E lá, depois da homilia, veio uma mulher, professora de Libras. Quer ajuda? Quero. Chorei. Que Deus, ele faz milagres. Então, você precisa acreditar, tá? Ter fé. Ter fé é acreditar no que você não consegue ver. Então, tenha fé. Tenha fé que Deus, ele vai te ajudar em todos os seus problemas da sua vida. Beijo, Romedeiros! Beijo, Elis. Estou aqui, ó, babando a minha irmã falando Libras, né? Muito lindo. Ah, É. minha irmã chora à toa, mas é choro de felicidade. Um beijo grande. Que Deus abençoe todas vocês. Bora viver a atitude bem me quero. Bora transbordar a nossa voz nos nossos conhecimentos para as outras pessoas. Muitas pessoas querem ouvir a sua voz, tá bom? Isso, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, com certeza, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. E ó, bora viver a atitude bem me quero todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Spotify das irmãs, lá no link da bio.